Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirá. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, uma rápida palavrinha. Queria que vocês abrissem lá em 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 5. Mateus, adentrai-vos. John, adentrai-vos. Todos encontraram? Amém. 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conselho, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Diga assim, leproso. Segunda Reis conta a história de um homem. E eu queria trazer um pouquinho do que o Senhor falou no meu coração a respeito deste homem. O Senhor tinha todo um projeto, todo um plano na vida dele. Naamã era um comandante muito respeitado, muito conhecido pelo seu Senhor. E que o Senhor, aqui vocês podem ver que era letra maiúscula, o Senhor aqui está se referindo ao Senhor realmente, o nosso Deus, Deus de Israel. E mesmo Naamã não sendo um israelita, o Senhor dera vitória a ele em muitas guerras. Então Naamã, ele foi um homem que venceu muitas guerras, muitas lutas, foi muito homenageado. Creio eu que tinha muitos, né? Vamos dizer assim, não sei naquele tempo, mas hoje, muitas, como é que fala? Isso, né? De ser um homem respeitoso, tantas coisas que ele conquistou, né? No seu país, na sua cidade, na sua terra, enfim. Porém, Naamã tinha algo dentro dele. Naamã, ele era leproso. A lepra, ela representava e ela representa o símbolo do pecado. Então Naamã, ele era um pecador. Naamã, além de ter uma doença, uma enfermidade no seu corpo, Naamã estava representando ali o pecado. Naamã representa para nós hoje o pecado. O que o pecado faz, o que o pecado, os propósitos, os princípios daquele pecado. E Naamã, ele tinha tudo. Naamã, ele tinha tudo que um homem tem. Uma família, filhos, creio eu que era muito amado. Porém, Naamã, se fosse um israelita, o que um homem israelita, quando tinha lepra, tinha que acontecer com ele? Exatamente. Ele era retirado do arraial, muito distante. Então Naamã, por não ser israelita, ele tinha, vamos dizer assim, um privilégio de se esconder. E aí o Senhor começou a falar no meu coração. E Naamã começou a se conduzir e falou assim, peraí. E ele ouviu que tinha o quê? Um profeta? Vamos lá no versículo 8. Aqui, vamos no 13.
irmãos, vocês vão entender. Olha aqui, depois a gente pula pro 8. E disse ela à sua senhora, ela quem? Isso aqui era a sua serva, viu? Uma menina jovem, escrava. Diga assim, mas ela conhecia um Deus. E ela testemunhava esse Deus. Aquela menina tão novinha, servindo a sua senhora, servindo Naamã, cuidando dos seus afazeres da casa, ela conhecia o Deus. Ela conhecia o Senhor de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E ali ela vendo aquele sofrimento. Por que ela estava vendo aquele sofrimento? Porque ela conhecia a intimidade de Naamã. Vamos viajar? Ela deve vir Naamã, né? Vamos dizer assim, com os trajes de banho, um roupão. Vamos colocar no nosso tempo? E deu para ver as mãos dele, aquela coisa branca, feia, seca. E ali ela se doeu. E creio que ela falou assim: olha, minha senhora, eu conheço um que pode fazer algo por ele. Naamã todo, creio eu, né, que um cara do exército, né, tem que mostrar seriedade, né, postura, porque diante de tantos homens ele não poderia demonstrar fraqueza alguma. Como é você fora da sua casa e como é você dentro da sua casa? Naamã se vestia das suas vestes de um comandante e saía todo poderoso, pompudo, forte, demonstrando força, demonstrando autoridade. E quando chegava em casa, Naamã demonstrava um homem sozinho, triste, totalmente incompreensível. E ali o Senhor começou a me levar. Assim como Naamã, tem muitos cheios de lepras, cheio de pecado, cheio de enfermidade, que o pastor não vê, que a mãe não vê, mas só na sua intimidade, às vezes só com Deus, consegue ver a sujeira, a dor que Naamã se sentia. No versículo 8 diz assim: ouvindo porém Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgará suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Ali Naamã, com toda a sua autoridade, ele falou assim: olha, vai logo lá, servo, fala que eu estou querendo aqui alguma coisa, que ele vinha orar por mim aqui. Quando o rei viu que ele mandou o profeta ir lá, ele falou assim: que cara de pau, não é da minha cidade, não trabalha aqui, e vê um profeta que quer dar autoridade ao meu profeta para ir ao encontro dele e curá-lo. Naamã era arrogante, porque tinha, vamos dizer no tempo de hoje, dinheiro, pessoas que têm poder, uma autoridade a mais, um poder a mais na igreja. Orou 3 frases em línguas, já começa a andar e subir na gilete e achar que é alguma coisa. Ah, está ganhando mais, 29 centavos aumentou. Mas a pessoa se sente toda poderosa, capaz de pisar no outro, que trabalha, vamos dizer, a classe mais baixa, que alguns sentem vergonha e não deveriam, que é gari. E Naamã arrogante falou: mande ele vir até mim. E aquele, o seu senhor, o rei, se indignou e falou: quem ele é? Quem ele pensa que é? Versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pois seria de pé, olha, eita bicho forte, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão
se levantaria, se colocaria a mão sobre ele, e a coisa ia acontecer e todo mundo ia aplaudir. Naamã, nossa, o comandante do exército da Síria, o cara era o cara. Naamã andava com máscara. Naamã era um homem que andava, era uma coisa na igreja, uma coisa na missão, uma coisa. Você está entendendo o que o Senhor estava falando no meu coração, irmãos? Nós somos e temos sido muitos Naamã na igreja, em casa e no trabalho. Saímos, chegamos em casa, discutimos, falamos palavrões, assistimos coisas que não devem, bebemos tudo que não deve. Colocamos a máscara, saímos, colocamos a nossa máscara e vamos lá fingir que conhece um Deus, mas não conhecemos esse Deus. Porque aquela menina serva, humilhada, era escrava, ela era presa. Ela deu testemunho do Deus vivo, todo-poderoso. Ela não tinha máscara. Ela não colocava duas coisas. Ela não falava, Deus é todo-poderoso, e encontra com o irmão na rua, está lá triste reclamando porque não pagou uma conta. Ela cria. Ela tinha certeza. Ela não tinha máscara. Ela não tinha disse-me-disse. Ela não tinha dúvida de quem ela servia. E Naamã, quando Eliseu falou para ele, falou, vai lá naquele rio Jordão, era um rio sujo, vamos colocar ele como se fosse, não, mas parecido, vamos colocar no rio de hoje como o rio lá da Índia, um rio sujo, nojento, o rio Tietê de São Paulo, vamos vir aqui, sujo. E ele, todo pompudo, começou a ver que o Senhor, através do profeta Eliseu, pediu para que ele se despisse de toda a sua impureza. Naamã, ele tinha que tirar toda a sua arrogância, ele tinha que tirar toda a sua pompuda vida, de dinheiro, de fama, de conhecimento, porque ele tinha que se despir, e todos iriam ver quem era Naamã. E o que o Senhor faz conosco, irmão? Ele fala, Lina, tira suas vestes. Não adianta ficar sorrindo. Eu sei como você está por dentro. Não adianta falar em línguas se eu sei que você não está totalmente diante de mim. Eu sei o que tu estás assistindo. Eu sei o que você fala na rua. Eu sei como você é no trabalho. Vai lá no rio. Venha sobre essas fontes de vida eterna. Mergulhe nesse rio. Tire a sua roupa e deixa eu tirar toda a lepra. E deixa eu te limpar. E deixa eu te purificar. E deixa eu fazer você realmente limpo aos meus olhos. Aos meus olhos. Será que você pode fechar os seus olhos por um minuto só? Feche os seus olhos, não olhe para mim. Feche os seus olhos, esqueça que eu estou aqui. Agora se despida diante do Senhor. Aquela lepra, ela tornava Naamã insensível. Ou seja, representando o pecado, te torna insensível à voz do Espírito, à voz de esposa, à voz de filhos, à voz do seu pastor. Te torna insensível à voz de todos que estão ao teu redor. O pecado, não conseguimos o que Deus está fazendo, não conseguimos ver o que Deus está movendo na igreja. Você não consegue ver porque o pecado te afasta de Deus. O pecado te deixa sujo, te deixa podre, te deixa cheio de lepra. Enquanto não entendermos isso, enquanto você, quando fechar os seus olhos, não se vê sujo como eu me vejo, não sentir vergonha de crente que nós somos, não sentir vontade de andar de joelhos todos os dias pedindo perdão, porque
arrepender e não continuar no erro. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que ama, que conhece a Deus, não vive pecando. É claro, aquele que conhece a Deus não vive pecando. Não são as minhas palavras, são as do Senhor. Paulo declara claramente: vestimos as roupinhas de crente, estamos aqui hoje. Vou sugerir, muitos começaria assistindo, fantástico, quem ganhou? São Paulo, não sei quem. Estamos vestidos de crente. Tu és santo, Senhor. Nossa, mas eu tenho que trabalhar amanhã e tenho que vir para o culto. Leprosos, não conhecemos ao nosso Deus. Não conhecemos esse Deus de Israel. Não conhecemos esse Deus que nos dá força, que nos faz caminhar, que nos faz voar com asas como águia para bem alto, aonde toda fadiga, toda tristeza, toda angústia é tirada. Não conhecemos esse Deus que diz que não se mate de trabalhar, não perturbe o vosso coração, porque o Senhor cuida dos passarinhos, cuida das andorinhas. Como não há de cuidar daquele que formou, que criou a sua imagem e semelhança? Naamã, ele tinha que se despir, e o Senhor vai ficar batendo na tecla até ver muitos tirando a arrogância, tirando a lepra, tirando a soberba. E quando entrar, ou quando estiver com alguém, ele vai ver isso. Eles vão ver que o Senhor é poderoso. Vamos lá em Isaías 59. Eu queria que alguém lesse para mim Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto em vós, para que vós não mudes. As nossas iniquidades é que nos afasta de Deus. Os nossos pecados é que nos afasta de Deus. Ele continua com os braços abertos, esperando. Mas nós nos afastamos. E cada vez mais nos afastamos. E cada vez mais nos contaminamos. E cada vez nos tornamos egoístas, soberbos, insensíveis. Naamã, ele nasceu de novo. Será que nós nascemos de novo? Olha o que Naamã fez. Olha o que aconteceu com Naamã. Então desceu, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, conforme a vontade de Deus, do homem de Deus, profeta Eliseu. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpa. Voltou o homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais, aleluia, oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses,
senão ao Senhor. Irmãos, Naamã era ídolo, era idólatra. Lá eles tinham outros deuses lá em Síria. E ali Naamã, quando se converteu, ele estava entregando o coração totalmente a Deus. Ele estava entregando totalmente a sua vida diante do Senhor. Naamã, ele falou assim: deixa eu pegar uma terra e levar lá para a Síria. Porque o que eles estavam querendo dizer com aquilo? Vou eu santificar aquele lugar. Aonde lá na minha casa tinha adoração a outros deuses, adorará somente a um Deus nos céus e na terra. E esse Deus é o Deus de Israel. Naamã, ele começou a ver que só há um Deus, que todos aqueles deuses que creio eu que ele tinha procurado, não conseguiu sarar o seu coração, não conseguiu sarar o seu corpo enfermo. E Naamã, ele contemplou a glória de Deus em sua vida. E Naamã, ele viu que nós temos que adorar sempre e sempre e sempre. Naamã se prostrou com a cara, creio eu que naquele tempo muitas vezes com a cara no chão, declarando a fidelidade do Senhor na vida dele. Naamã, ele tirou a soberba. Naamã foi curada do egoísmo. Naamã foi curado do ego. Naamã foi curado no íntimo da sua alma. Naamã foi curado. Não simplesmente uma lepra visível, mas ele foi curado da maior lepra que tinha no coração de Naamã. A lepra que tem no meu e no seu coração. Nisso, 18: perdoe o Senhor teu servo, quando meu Senhor entra na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon. Nisso perdoe o Senhor teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Naamã começou a desejar o Senhor e não as coisas que ele desejava. Ser reconhecido e ser conhecido como o comandante, o general, aquele forte, aquele que ninguém entristecia, que ninguém fazia chorar. Naamã reconheceu a sua total dependência no Senhor. E é fácil nós estarmos ouvindo isso mais uma vez e mais uma vez. E o Senhor me levou uma palavra para a equipe de louvor, que eu vou dar no estudo na quarta-feira. Mas eu queria que vocês abrissem lá em Isaías 55. E quando o Senhor estava me falando essa palavra ao meu coração, Ele falou: até quando? Até quando vão buscar forças aonde não tem? Até quando vão buscar alegria onde não há? Até quando vão colocar suas máscaras, querendo viver uma vida dupla, enquanto o Senhor quer que nós vivamos uma vida totalmente íntima e sincera com Ele? Eu não vou ler tudo, mas lá no versículo 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isso é o que Deus diz a você. Estamos livres ainda, irmãos. Estamos podendo andar, estamos podendo louvar ao Senhor aqui e pular. O dia da perseguição está chegando. E não vai ter pastor para te ajudar a orar. Não vai ter teclado
para te ajudar a incentivar na adoração. Não vai ter intercessores para interceder. Eu não estou sendo dura, não, é a verdade. Mas sabe o que é bom? A igreja de Atos só cresceu quando começou a perseguição. Pedro se converteu. E a perseguição aumentou, e a perseguição foi aumentando, e aquele povo se unia para orar e buscava ao Senhor. Naamã buscava outras coisas, até que ele se tocou que só tem um Deus que pode fazer por mim e por você aquilo que um homem e você não faz. O Senhor diz: buscai a Deus, a mim, enquanto se pode achar. O Senhor está nos dando uma oportunidade de orarmos, de nos arrependermos e de colocarmos todos e despirmos as nossas vestes hipócrita, soberba, egoísta, e aí coloca o nome que você quiser, e nos vestirmos das armaduras de Deus, nos colocarmos em busca, em oração, para que assim o Senhor derrame da sua força e da sua glória sobre a sua vida. Naamã, ele se converteu, e Naamã saiu, e com certeza ele falou desse Deus para muitos lugares e testemunhou isso. E o testemunho dele começou em casa. O seu testemunho tem começado aonde? O seu testemunho começou em casa. Quando você sair daqui, você vai ter um testemunho diferente. Você vai anunciar esse Deus de Israel, ou você vai para casa com a mesma lepra que você entrou? Deus quer curar nosso espírito, alma e corpo. Que nós possamos reconhecer a Deus como Senhor, ser submisso a Ele e ter um compromisso com Ele. Naamã teve essas três coisas. Naamã, ele se atentou para o que Deus tinha na vida dele. Além de ter dado outros montes de vitórias de guerra, e ainda nem o conhecia, o Senhor já tinha o chamado. O Senhor já tinha escolhido Naamã. E ele só esperou o dia certo, como há tempo para todas as coisas, de curar Naamã. Ele sabia que Naamã iria tomar aquela espada do Senhor e iria avançar. Eu queria que vocês colocassem de pé. Não vou pregar tudo, mas eu quero uma coisa bem simples. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curando. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir